livros que eu tô lendo como parte do desafio dos 52 livros em 2024 é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que basicamente é uma compilação das aulas do curso dela de desbloqueio de criatividade. Eu perdi a conta de quantos podcasts e textos e livros e pessoas mencionaram esse livro nos últimos tempos pra mim. Então eu achei que, considerando todas as coisas que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, e o meu interesse em monetizar o meu canal, achei que era uma boa seguir esse programa. E aí, esse é o segundo livro que eu peguei pra ler na segunda-feira. Descobri que tem que ler um capítulo por semana. Não adianta, eu não vou conseguir ler ele na sequência. Então, a sugestão que a autora dá no livro é que se leia domingo de noite o capítulo da semana, da aula da semana, para poder, durante a semana, fazer os exercícios, porque tem tema de casa nesse livro. Como eu tinha começado na segunda, eu achei que era melhor fazer essa semana 0, e deixar pra ler domingo e aí fazer a semana 1. Mas tem duas coisas que ela sugere, na verdade, que ela diz que precisa fazer obrigatoriamente, que são as páginas matinais e o encontro com o artista. Então, nessa semana 0, eu vou fazer isso. No domingo vou ler o capítulo da semana 1 e daí vou fazer as coisas. Eu achei que seria interessante registrar aqui, então toda semana eu vou tentar fazer vídeos falando sobre a semana e falar um pouquinho sobre a minha percepção e o que eu tô sentindo, se eu acho que tá fazendo diferença. Ela traz algumas falas, assim, de pessoas que fizeram o curso dela e que realmente super funcionou. Eu já ouvi falar muito bem desse livro e bem dela. E aí, então, esses dois passos que precisam obrigatoriamente acontecer, um é diário e um é semanal. E o diário, então, são as páginas matutinas, e aí ela diz que é necessário escrever à mão 3 páginas por dia, de manhã, na sequência. Então, a ideia é escrever o que tiver na cabeça, independente, mesmo se não tiver nada para escrever, vai preencher as 3 páginas escrevendo não sei o que escrever. Que isso é como se fosse uma lixeira mental para largar todas as coisas, fazer as engrenagens funcionarem e eventualmente, inclusive, tirar ideias disso. Não é para rever, ela menciona que mais pra frente vai se olhar alguma coisa, mas não é pra ficar lendo, é só pra realmente escrever e botar no papel. E aí ela diz pra juntar um caderno bonitinho e fazer um contrato dizendo que a pessoa vai fazer o curso, que se compromete a fazer as coisas e fazer isso na primeira página. E aí ontem eu fui comprar um bem Nina. Então todos os dias de manhã precisa fazer isso. Eu tinha desde 2022 o hábito de escrever pelo menos uma página com o que eu tava sentindo, com o que eu queria fazer. Então eu meio que já tinha esse hábito e isso pra mim foi bastante positivo. Inclusive tá listado como o primeiro hábito no meu vídeo de hábitos que melhoraram a minha vida. E aí, na verdade, é só uma expansão e uma mudança de logística que vai me deixar meio confusa, porque eu tinha o meu caderninho para fazer isso e para ter o que era o foco da semana, etc. Eu gosto de segmentar coisas, né? Então eu tinha esse caderninho, que era o caderninho com as páginas, que é o que eu mostrei no vídeo. Eu tenho um planner semanal que tem os diazinhos com as tarefas para fazer. E esse esquema tava funcionando bem, porque daí eu tinha num lugar as coisas que eram mais
profundas de reflexão e um lugar onde eram as coisas mais práticas. E aí agora eu tô tirando a parte profunda daquele caderninho. E aí, mas ele não fica sem nada, porque daí tá tudo uma bagunça, eu não sei ainda como é que vai ser. Mas isso é inclusive uma reflexão para fazer nas páginas matinais de hoje. Essa é a atividade diária. E a outra atividade é o encontro com o artista. A Julia Cameron defende que a gente tem dentro de nós o artista e às vezes a gente ignora ele, não alimenta ele, porque a gente se esconde e faz coisas para evitar essa relação. Então ela sugere que uma vez por semana a gente tenha um encontro com nós mesmos para fazer alguma coisa que alimente esse artista. Então pode ser simplesmente dar uma caminhada sozinho, sem música, sem nada, para pensar e fazer as coisas funcionarem. Pode ser ir num museu, pode ser tomar um café, mas a ideia é fazer coisas que não sejam distrações e que criem oportunidade para que a gente se relacione com a gente mesmo. Eu pensei que essa atividade seria boa, pelo menos inicialmente, de fazer em alguma corrida, para fazer sem fone. Eu geralmente corro com música, ultimamente não tem sido com música, tem sido com podcast, mas é muito difícil, principalmente assim no verão, que é quente e ruim, correr sem nada, sem uma distração, embora seja só barulho, porque na prática eu acabo não prestando atenção 100% no que eu tô ouvindo. Então eu achei que era uma boa oportunidade para fazer esse processo, para poder pensar um pouco e me acostumar também a correr menos com fone. Então, provavelmente hoje, que é uma corrida direta, acho que 14 quilômetros que eu tenho, eu vou fazer sem fone para poder refletir e ter então esse momento do encontro. Até agora, eu achei que o livro ele não é para todo mundo. Ele fala muito de Deus e de espiritualidade, porque ela defende que é uma realização de obra, etc. E ela diz isso numa parte inicial, assim, talvez isso esteja te incomodando, tenta passar por cima e fazer mesmo assim. Ela fala muito do Criador. Isso me incomodou um pouquinho, assim, porque eu não tenho essa percepção. Ainda assim, fazendo o esforço de passar por cima e ver o que ela tem para ensinar, porque claramente ela tem muita coisa para ensinar. Eu não tenho a mínima ideia de como são os exercícios, de o que precisa fazer, mas ela menciona alguma coisa do tipo dedicar acho que 6 horas por semana para fazer as coisas, que tem atividades que não precisam ser feitas todas, mas que tem, o ideal é fazer as atividades que tu tá mais afim e as que tu sente mais aversão, porque no geral quando a gente não quer, porque talvez a gente não queira lidar com algumas coisas, e ela menciona que nesse processo a gente vai lidar e desencavar coisas que talvez a gente não gostaria, mas que são importantes, porque realmente eu entendo que é um processo de autoconhecimento, de realmente aprofundar nas emoções da gente e no que a gente consegue construir. Eu tô entrando nesse programa super cega, não tenho a mínima ideia, mas com bastante otimismo e curiosidade para saber como que vai funcionar. Se tu tá afim de descobrir como que é essa jornada, e aí eu vou falar sempre as coisas, como funciona, ela disse que o livro surgiu como uma forma de popularizar as aulas dela e ela incentiva que todo mundo passe adiante. Então, se te interessa acompanhar, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para receber o aviso de quando um vídeo novo
for ao ar. E aí, hoje então é quarta-feira, dia 10 de janeiro, e eu vou começar as páginas matinais, já quase páginas do meio-dia, mas vamos lá. Então ela sugere que faça na primeira página o contrato que tem no livro, na página do último capítulo antes de entrar na semana 1. E aí vamos fazer. Bom, então o contratinho é: eu, Luísa, entendo que estou realizando um encontro intensivo e guiado com a minha própria criatividade. Assumo o compromisso de cumprir as 12 semanas do programa. Eu, Luísa, me comprometo a me dedicar à leitura semanal, às páginas matinais diárias, ao encontro semanal com o artista e à realização de todas as tarefas da semana. Eu, Luísa, compreendo ainda que este curso irá levantar questões e emoções com que precisarei lidar. Eu, Luísa, me comprometo a cuidar muito bem de mim, com sono, dieta e exercícios adequados, além de atividades que me façam sentir bem durante o curso. E então, está feito o contratinho. E aí agora, dia 1, escrever as 3 páginas. Primeiras 3 páginas escritas. Não é difícil no início e num dia que tem bastante coisa para pensar, certamente fica mais fácil, mas eu já enfrentei vários dias em que eu não sabia o que escrever no meu, que não tinha nem quantidade específica. Então o primeiro dia tá feito. Embora eu não tenha gravado todos os dias, eu fiz então uma semana já das páginas matinais. Pra mim não foi difícil, porque obviamente eu já tinha o costume de escrever, de fazer as reflexões, então na verdade só o desafio de escrever por mais tempo. Ainda assim, nessa semana eu tinha coisa para escrever, então foi fácil. Também fiz o meu encontro com o artista, embora essa primeira semana não seja uma semana de verdade, porque eu não comecei a fazer nenhum exercício ainda. Eu quis aproveitar o tempo, como eu falei, para colocar em prática algumas coisas, e aí fiz o meu encontro com o artista. Essa semana eu optei por fazer uma corrida que eu tinha, que era um pouco mais curta, sem fone, para tentar pensar, e meio que me dei conta de que, embora tenha sido bom correr sem fone, porque eu realmente consegui pensar algumas coisas, ainda assim talvez não tenha sido a melhor opção, porque a minha mente fica bastante vazia, então eu acabo não tendo tanto uso como talvez eu teria se eu estivesse só saindo para caminhar, ou se eu estivesse fazendo alguma outra atividade para contar como esse encontro. Eu tive momentos em que eu consegui pensar assim sobre por que eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer. Então, algumas ideias acabaram surgindo, mas boa parte do tempo eu só me desconectei completamente da realidade, e aí eu acho que meio que perde um pouquinho o propósito de ter esse encontro. De qualquer maneira, foi super bom. Eu vejo que sim, tem muito potencial para me ajudar e para fazer eu chegar a algumas conclusões do que tá dificultando a minha vida. E eu espero que seja interessante o suficiente para tu ter interesse de acompanhar. Eu vou fazer vídeos semanais falando sobre os exercícios. No livro ela fala muito sobre passar adiante, compartilhar, então essa é uma forma de compartilhar como que funciona. E eu espero que tu goste de acompanhar essa série. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!